Olá, tudo bem? Eu sou a Carol Mutaf, eu sou psicóloga, sou fundadora da NTC e eu tô trilhando com vocês ao longo dos vídeos os capítulos do livro das Mulheres que Correm com os Lobos, da doutora Clarice Píncola Estés. Na semana passada a gente fez a parte 1 do capítulo 10, que é os Águas Claras, Vida Criativa, e hoje a gente vai continuar e encerrar esse capítulo. Ele contém duas histórias, essa segunda parte, a principal é a menininha dos fósforos e a segunda é sobre os cabelos dourados, os fios dourados. Mas vamos começar com a segunda história principal. A menininha dos fósforos, ela é uma órfã, mora na Floresta Negra e no inverno muito rigoroso durante a neve, ela tá num frio extremo. Ela não tem sapatos, o único casaco que ela tem é tão fino que é quase transparente, ela tem uma única vestimenta, mas ela descobriu que se ela conseguisse vender uma certa quantidade de fósforos na cidade, ela poderia comprar um penne, que é uma espécie de um pão que era vendido naquela região onde ela morava. E aí ela vai para o centro da cidade e começa a implorar para as pessoas: compra meus fósforos, compra meus fósforos. E as pessoas ignoram ela, ninguém compra os fósforos dessa menina. E ela tá ficando congelada. O pé dela tá ficando azul de tanto gelo. Ela tá descalça na neve. A mão dela tá começando a ficar congelada. Ela tá começando a ficar numa condição muito ruim naquela neve. E aí, naquela situação toda que ela tá passando, ela resolve então que já que ela tem fósforos, que ela vai se aquecer. E aí ela acende o primeiro. Quando ela acende primeiro, vem uma visão na frente dela. Ela enxerga uma sala super bonita, que tem um fogão de cerâmica verde, musgo, assim, muito bonito, e que tem um calor gostoso daquele fogão. Mas logo ela se aproxima e blá, a imagem some. Depois ela acende mais um, e aí a imagem volta, aí ela tá diante de uma mesa muito bonita, com rendas, panos, louças brancas, tem comida em cima dessa mesa. Quando ela vai botar a mão para pegar a comida, a miragem some novamente. Ela acende um terceiro fósforo e aí aparece a avó dela, muito carinhosa, que vem conversar com ela, vem confortar ela. Só que as imagens vão acabando. A cada queima completa do fósforo, as imagens vão minando. E aí essa menina começa a acender um atrás do outro, até que esses fósforos vão se consumindo e a alma dessa menina vai subindo junto com o calor dos fósforos. E no dia seguinte se encontra uma menina morta e congelada no meio da neve. Ela então termina de subir com a sua avó. Essa história, ela pode, num primeiro momento, em algumas determinadas religiões, a gente pode olhar ela como um conto de um desencarne, né? Ela foi para um lugar onde não havia fome, nem dor, nem sofrimento. Inclusive, quando eu li, me lembrou a história do palhaço Tintim, que ele também morre de frio debaixo de uma ponte em São Paulo. Mas a gente não vai olhar para essa história de maneira religiosa. A gente está num livro de psicologia junguiana, a gente vai olhar para essa história como elementos da nossa psique e focado no tema da criatividade, que é a continuação desse capítulo das Águas Claras. Então, vamos lá, partes por partes, elementos por elementos. Essa menininha, se ela tivesse numa condição minimamente saudável, que ela não tivesse sendo consumida pelo frio, pelo gelo, que ela tivesse uma maneira mais clara de pensar, com certeza ela perceberia que não é acendendo um fósforo que ia tirar o frio que ela estava. Ela deveria sair, procurar um estábulo para poder se esconder, ela procuraria uma carroça com feno e se esconderia debaixo do feno para poder se aquecer, ela entraria em alguma casa, em alguma coisa, ela pediria um socorro de alguma outra maneira, ela fugiria do vento, da neve, enfim. Mas ela estava tão congelada em uma situação psicológica tão deplorável que ela já não tinha mais ferramentas para lutar pela sua própria sobrevivência. Então, nesse caso, ela se apega a ilusões. Cada fósforo, cada chamazinha pequena é uma ilusão. Ela sai de um lugar em que ela poderia
estar lutando pela sua sobrevivência. E aí a gente vai falar de sobrevivência psíquica. A gente vai falar assim do que mentalmente me traz saúde, do que mentalmente me traz sustento, do que mantém a minha cabeça no lugar, me põe no mundo e faz com que eu vá, e faz com que eu ande. E aí eu tô tão ferida, machucada, congelada, que eu me pego nesse momento de ilusões. Então essa menininha, ela vai achar que ver uns vídeos de piada tá bom, ela vai achar que uma conversa num bar vai ser suficiente, ela vai achar que, sei lá, qualquer coisa pequena e passageira, fútil, pequena, vai resolver um problema enorme como o congelamento dela, como o esvaziamento da sua vida, o enrijecimento. Na primeira parte do vídeo, a gente falou na semana passada sobre enrijecimento, sobre endurecimento das ideias, sobre um masculino ferido. E o gelo nessa história dessa segunda parte do capítulo faz esse mesmo papel. A sua vida criativa, ela tá tão bloqueada, ela tá tão inerte que você tá congelada. É esse o sentimento de paralisia. E aí ela vai se apegando a essas fantasias, achando que elas serão suficientes, e aparece essa avó psíquica no meio dessa história. Quem é essa avó? Essa avó é uma mulher que ela faz um consolo. Ela não ajuda estruturalmente essa menininha. Ela não fala: ei, garota, acorda! Para de acender esses fósforos e vai procurar uma carroça com feno para você se esconder embaixo dele e se aquecer. Para de acender esses fósforos um atrás do outro. Vai pedir, implorar um cobertor para alguém. Não, essa avó, assim, vem aqui, tá? Vem que você vai dar certo. Essas ilusões que você tá tendo, fica comigo, eu vou te aquecer, esse fogão aqui vai dar certo para você, quando ele não é real. Então essa avó que aparentemente ela é boa na história, né? Ajuda essa menininha a morrer. Olha só, a avó ajuda a menininha a morrer. A avó não ajuda a menininha a viver. Essa é a diferença fundamental dessa avó. Ela não é a Baba Yaga lá do nosso conto da vassaliça. Ela não tá falando: vai, garota, corre atrás, faz o que você tem que fazer, acorda, sobrevive, se mexe. Não, ela: vem, vai ficar bem aqui. E aí a gente vai para uma outra questão também, a representação dos fósforos propriamente dita. A luz, o calor, a iluminação nessa história, ele é uma representação da criatividade das pessoas, das mulheres. E aí, o mínimo que ela tem, a menor força criativa que ela tem, que são as pequenas chamas desse fósforo, ela está implorando para as pessoas comprarem. Ela está entregando por qualquer valor para que ela possa comprar um pedaço de pão. E a doutora Clarissa fala no livro: olha, se você está rodeado de pessoas que você está implorando para dar atenção para suas ideias, para o seu espírito criativo, e elas não dão, vai embora, bate a porta e some. Vá procurar pessoas que tenham capacidade de te enxergar. Vai procurar pessoas que são iluminadas e que conseguem enxergar a sua luz, que conseguem compartilhar, que conseguem trocar. Ela bate nessa tecla em muitos capítulos do livro. Sabe, nós estamos no 10º capítulo. Isso foi falado ao longo de 9 capítulos. Procura sua tribo, procura pessoas. O patinho feio ficou muito claro. Não fica num lugar onde você é ignorado. Não fica num lugar onde você é maltratado, onde as suas ideias são espizinhadas. A gente precisa de uma rede de apoio. E aí, quando a gente tem essa rede de apoio, que a gente está inteira na nossa vida criativa, na nossa saúde psíquica, que a gente tem bons amigos, não precisa ser 1 trilhão, não. Pode ser 1 ou 2 bons amigos. Né? A gente não precisa completar todos os dedos das mãos. A gente não precisa ter um Facebook com 15 mil amigos. A gente precisa de 2, 3 contatos muito bons que vão estar com a gente ali nos momentos que a gente precisa.
E aí, quando a gente está mentalmente fortalecido, a gente também pode ser luz para os outros. A gente também pode ser rede de apoio para os outros. E isso é uma coisa muito bonita, né? Ainda ontem eu estava conversando com um amigo meu que como a vida da gente é interessante. Parece que a gente ganha e dá de maneira cíclica, como aquela gotinha que cai na água e ela vai expandindo. Nem sempre a pessoa que te ajudou, você vai ajudar ela da mesma forma, da mesma intensidade. Nem sempre a pessoa que te deu aquele calor é exatamente para ela que você vai dar um calor de novo. Às vezes é para outra pessoa. E ela vai receber de outra pessoa e a gente vai trocando em rede de maneira cíclica. Isso é muito bonito. E aí a doutora Clarice fala: ok, temos essa menina morta, temos essa menina congelada, com uma saúde psíquica adoecida, morta, petrificada. O que a gente faz? Todos os episódios têm esperança? Todos os capítulos têm uma solução? Será que o da vida criativa não vai ter? Claro que vai ter. E aí ela conta uma história que são os 3 cabelos de ouro. A história se passa à noite e tem um senhor velho, a ponto de você pensar numa pessoa curvada, parecendo um saco de arroz assim, torto, que ele tem o rosto extremamente vincado, com muitas rugas, as mãos com muitas rugas, uma pessoa assim, extremamente cansada, batida. E ela dá uma imagem amarela dessa pessoa. Ela fala que esse velho tem os cabelos brancos e amarelos, meio gastos assim pela idade, um amarelo que não é vivo. Ele tem os olhos amarelos e ele tem os dentes encardidos e amarelos. E esse homem está andando no meio da noite, no vento, com uma lamparina de luz amarela que também está falhando, diminuindo essa luz e ele está andando muito cansado. E aí este velho vai andando e encontra uma casa. Vai andando em direção à porta dessa casa e quando ele consegue finalmente botar a mão na maçaneta e entrar, ele está tão exausto que ele cai desmaiado. E aí uma senhora bonita, forte, eu imaginei uma senhora bem corpulenta, assim, como se fosse aquelas avós que tem um abraço gostoso, assim, de pegar na gente. Na minha imaginação, ela é assim. E essa senhora forte, assim, com um rosto bastante saudável, arrasta esse homem para dentro de casa, perto da lareira, abraça esse homem e começa a embalar ele. Embala, 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 e é isso que ela faz. Fica com ele nos braços e vai embalando este senhor. E aí, quando vão amanhecendo as primeiras horas do dia, ele já está nitidamente remoçado. Eu lembro até do Benjamin Button, né? Do filme do Curioso Caso do Benjamin Button. Mas ela não larga ele. Ele tá extremamente remoçado e ela continua embalando ele, continua e vai fazendo esse trabalho de ficar com essa pessoa nos braços. Até que quando o dia finalmente amanhece, quem tá no colo dela é uma criança. E aí sim, com os cabelos dourados, de um loiro bem bonito. E ela arranca 3 fios de cabelo e joga esses 3 fios de cabelo no chão. E eles fazem tim, 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 fazem um barulhinho no chão. E aí essa criança levanta, olha para ela agradecida, sorri e vai embora. Quando ela passa pela porta, ela se torna um dos raios de sol do amanhecer. Eu achei essa história muito bonita e aí vamos para ela, porque quem é esse senhor idoso, esse senhor amarelo desgastado? É o Animus. É o que a gente falou lá na primeira parte do episódio. É a nossa vontade de fazer as coisas. É a nossa vontade de estar na vida. É a nossa animosidade. É a nossa vontade propriamente dita. Só que essa vontade está cansada, exausta, exaurida. Ela está envelhecida. E aí, olha que interessante. Quando o Animus, né, cai na porta desmaiado e essa senhora abraça ele, essa senhora é a La Loba, lá no primeiro capítulo.
Aí ela não é mais uma senhora velha que tá pegando os ossos do deserto. Ela tá travestida, ela tá figurada, ela parece como essa senhora forte que é capaz de embalar o ânimos. E olha que legal, ela não se assusta. É como se ela estivesse esperando que esse ânimos fosse cair desmaiado à sua porta. É como se ela soubesse que, assim, a gente anda em ciclos. Em algum momento a gente tem uma ideia, a gente começa uma empreitada, a gente começa uma fase na vida, e aí a gente vai caminhando, essa energia é consumida, ela chega ao fim, depois ela precisa ser renovada. Essa energia tem seu uso, ela é exaurida e ela precisa ser renovada. Ela não se assusta, ela sabe que chegou a hora desta energia descansar, dessa energia estar renovada. E ela vai pegar esse ânimos e ela vai embalar ele a noite inteira. Vai deixar ele perto da lareira, vai abraçar esse ânimos e ele vai descansar. E aí a doutora Clarissa ela fala uma coisa muito bonita. Aliás, esse livro inteiro é muito bonito, né? Falar muito bonito é redundante aqui. Ela chama atenção para a gente pensar quando a gente está passando por uma situação de vida em que o chão some dos nossos pés, quando a gente não consegue enxergar mais nada, quando a gente está petrificado, quando a gente está congelado, quando a gente está extremamente debilitado, a gente não tem que sair correndo atrás de soluções igual a porta dos desesperados. A gente tem que se acolher, a gente tem que ficar com a gente tem que se embalar, a gente tem que se resguardar, renovar aquelas energias. E aí eu tô falando de uma coisa muito diferente de fugir. A gente não tá falando de se distrair, ficar ligando a TV e ficar assistindo uma porcaria atrás da outra para se distrair. Isso são os fósforos, da menininha dos fósforos. A gente tá falando de um outro movimento. A gente tá falando de se guardar, de fazer as coisas que você gosta, de se respeitar. Se for a hora de dormir, dorme. Se for a hora de escrever, escreve. Se for a hora de sentar com um amigo para conversar, que ele vai te trazer uma conversa rica, não uma conversa fútil, faça. Escute a sua intuição, escute a bonequinha que está no seu bolso e fica com você. Porque depois, quando você for pro próximo passo, né, quando você for retomar uma empreitada mais intensa, mais criativa, a sua energia, o seu ânimo, ele tem que estar tão jovem quanto aquele menininho da manhã. É para isso que serve o resguardo. Não é para distração, é para recuperação. É um tempo para você. E isso é de uma importância extrema, extrema. Faz muita diferença uma pessoa que apenas foge, se ligando em ilusões dos fósforos, porque ela vai acabar morrendo congelada, ela não vai ter ânimo suficiente para continuar, da pessoa que se resguarda e se alimenta e está voltada para si, concentrada todas as suas energias em si. Ela com certeza vai ser uma pessoa muito mais forte para o próximo passo. E assim termina o nosso capítulo 10 da vida criativa, das águas claras. Achei um episódio muito intenso, muito profundo, que, pelo menos particularmente, ele me tocou com muita clareza, né? Eu acho que se a gente pega essa parte do episódio e vai olhando para os aspectos da vida, por fases que a gente passou, por ciclos que a gente passou, a gente consegue entender o que a gente precisa fazer nessas horas e a gente consegue entender que muitos outros ciclos virão, porque a vida ela é feita dessa maneira, de vida, morte e vida, e crescimento e conhecimento e enriquecimento. É isso, um beijo, te vejo na semana que vem e deixa o seu like no vídeo se você gostou. Curte, compartilha, compartilhar me ajuda muito, compartilhar ajuda o canal a crescer, ajuda as pessoas a conhecerem entre si, ajuda as pessoas a conhecerem o trabalho da doutora Clarissa Pinkolas, que é um best-seller, é lindíssimo, mas às vezes a gente precisa de uma ajuda para compreender os capítulos
E esse trabalho que eu faço aqui de ir contando as partes psíquicas e a interpretação, é isso, às vezes é deixar o capítulo um pouquinho mais claro para a gente entender. Então, se você compartilhar para outras pessoas, me ajuda bastante. Até semana que vem. Gente, eu esqueci de falar de uma coisa importantíssima. Por que ela joga os 3 fios de cabelo no chão e faz tim, tim, tim? Os 3 fios de cabelo, eles representam os nossos pensamentos. Então, depois que você renovou as suas ideias, que você se guardou, que você se embalou, que você está com seu ânimo renovado, é hora de tirar as ideias da cabeça e até mesmo de jogar algumas fora. E aí você tem um fluxo novo de energia para continuar.